Como vai? Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, que está assim. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma passagem maravilhosa esta que encontramos em Marcos capítulo 4. Jesus estava cansado. Jesus, então, depois de ensinar a multidão, depois de trabalhar com seus discípulos, todos eles, ele e seus discípulos, resolveram então ir para o barco e atravessar o mar da Galileia. Algo muito simples. Jesus, cansado, ele vai dormir na popa do navio, do barco. E o texto diz que ele separou para si um travesseiro, e a ideia é que ele já estava até mesmo roncando de tão cansado que ele estava. Por isso é que ele não acordava com os solavancos que o barco dava por conta das grandes ondas. O vendaval era forte, a tempestade era grave, os pescadores, homens experimentados naquele mar, homens, pescadores profissionais, ficaram desesperados ali, porque viram que a coisa estava muito grave. E olharam para o canto daquele barco e viram alguém ali simplesmente dormindo. Devem ter ficado muito admirados, porque eles chegam a ele e clamaram no sentido de gritar, estão gritando, eles não estão conversando, estão gritando: Mestre, não te importas que morramos? Ou seja, todos nós vamos morrer. O verbo está na primeira pessoa do plural. Vai morrer o Senhor e vamos morrer todos nós. O Senhor não se importa com isso? Será que Deus está dormindo? Meu amigo, minha amiga, algumas vezes essa pergunta vem à nossa mente quando nós estamos enfrentando tempestades súbitas na nossa vida. Ficamos ali naquela luta de tentar vencer a tempestade financeira, tempestade na área da saúde, tempestade na vida conjugal, na vida familiar, não sei, uma tempestade que você não consegue explicar, alguém que falece, cujo falecimento transtorna a vida de todo mundo, enfim, um acidente, enfim. Nos encontramos numa tempestade que nos faz pensar que tudo acabou. E perguntamos algumas vezes: será que Deus não está vendo? Será que Deus está dormindo? Meu amigo, minha amiga, essa pergunta, o Senhor está dormindo e nem está vendo nada, passou pelo coração daqueles discípulos. Eles estavam desesperados, eles estavam aflitos, eles lutavam pela vida e olharam para o canto daquele barco e viram o seu Senhor dormindo. Meu amigo, minha amiga, quando Jesus é despertado do seu sono, ele repreende o mar, repreende o vento e repreende também os seus discípulos. O mar se aquieta, o vento cessa, mas para os seus discípulos ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo?
ainda não tem fé. Pois é. Quando Jesus está na nossa vida, no barco da nossa vida, nós não teríamos que ter motivos para ter medo quando vêm as tempestades, porque Ele está no nosso barco. Podemos até imaginar que, de repente, por não se pronunciar no meio da nossa tempestade, Ele esteja ali no canto dormindo, mas Ele nunca está dormindo. O Senhor está sempre intercedendo por nós. É isso que nós aprendemos em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Jesus continua a orar por nós, por isso Ele não está dormindo. O Salmo de número 121 diz que o guarda de Israel nem tira uma soneca, nem pestaneja, está sempre alerta àquele que guarda as nossas vidas. Por isso, nós não deveríamos fazer essa pergunta no meio das nossas tempestades. Será que Deus não está vendo? Será que Deus está dormindo? Será que Deus não faz caso da nossa situação? Meu amigo, minha amiga, o fato de Jesus estar no barco da nossa vida, o fato de Jesus ser o Senhor da nossa vida, de estar conosco, sim, através do seu Santo Espírito, deveria comunicar aos nossos corações aquela paz que excede a todo entendimento. Mas somos seres humanos, é verdade. O salmista nos ensina que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Somos pó, é verdade. Porém, o Senhor se agrada daqueles que se aproximam dele com fé, crendo nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É exatamente isso que ensinou o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, no meio da tempestade, se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você já se rendeu aos pés dele e já declarou a si mesmo que Jesus é o seu proprietário, o Senhor da sua vida, então creia que Ele está com você. Ele está junto de você no barco da sua vida. Podem vir as tempestades que forem, o seu barco jamais naufragará. Podem vir as tempestades, as piores tempestades da vida, mas o seu barco jamais afundará. Meu amigo, minha amiga, Deus não está dormindo. Muito pelo contrário. Alerta está aquele que salvou a sua vida da condenação eterna do pecado e continua este Salvador a interceder e a intervir de forma poderosa na sua vida. Creia nisso. O seu nome é Jesus. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Estamos aqui em São Caetano do Sul. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Lembre-se, Deus nunca dorme. O guarda de Israel está sempre alerta. Ele está no barco da sua vida e por isso você não precisa ter medo. Apenas creia. Creia que nenhuma tempestade pode afundar, pode acabar ou destruir uma vida ou um barco onde Cristo está presente. Lembre-se sempre disso. Que Deus te abençoe e que você possa estar conosco no próximo programa Nova Vida. Em nome de Jesus e até lá.